Oi, gente, boa noite. Gente, boa noite. A Enem, né, diante da pandemia, do Covid, e teria, então, o ATL, né, que a gente faz todos os anos, há 16 anos que acontece o ATL, que é o acampamento Terra Livre. Então, a DENEM, entendendo da importância de falar sobre saúde indígena, propõe essa live, né, para a gente discutir sobre os desafios da saúde indígena. E em participação para essa live, agora a gente tem nosso parente, que é o Casimiro, do povo Tapeba. Casimiro, parente, se apresenta melhor aí pra gente. Olá, boa noite, Yané Pituna, Ciana Maitá. Boa noite a todos os meus parentes aí que estão nos acompanhando, nossos apoiadores. Eu me chamo Cassimiro, faço parte da coordenação executiva da Apoime, né? Sou do povo Tapeba, aqui do Ceará, estado quente. Agradecendo aqui, né, Sandra, pelo esse convite de estar participando, né, não pelo meu nome em si, mas pelo coletivo que somos, né, o nosso movimento organizado, que é a Apoime, e todas as organizações, né, que compõem, né, e a abrangência em si dos estados e micro-regiões da abrangência da Apoime. Muito obrigado. Então, gente, como a gente já falou em outros eventos da DENEM, somos 305 povos falantes de mais de 274 línguas e distribuídos em todo o território brasileiro, inclusive no Ceará, onde a gente vê que tem um alto índice de casos de Covid. E é importante a gente falar sobre a saúde indígena nesses contextos. Parente, desde a colonização, né, que a gente tem as pandemias, certo? Dos primeiros contatos dos indígenas com os não indígenas. Daí, parente, eu lhe pergunto qual a importância da saúde e da gente entender como se dá esse processo de pandemia através do contato com o não indígena. Na verdade, a gente já resiste isso há mais de 500 anos, né? No caso aqui nós aqui do Ceará, existimos há pouco mais de 400 anos nesse contato, né? Tanto na questão do derramamento de sangue, né? Dessa resistência que os povos indígenas, povos bravios, né? Travaram e ainda trava hoje, né? Com essa colonização. E também os processos de pandemia, de surtos, né? Que os europeus trouxeram para nossa Pindorama, para nosso país. Isso na chegada dos portugueses, né? A gente já passou por muitos surtos, como a própria cólera em si, né? Inclusive a própria gripe, né? Entre outras surtos, né? Que nossos antepassados, né? Passaram e também nós estamos passando com isso, né? E aí falar dessa resistência, né? É falar que nós estamos mais do que nunca, né, espiritualmente, claro, preparados para para passar por isso, né? Nós pedimos muito nossos encantados, nós pedimos muito a nossa Tupã e Anderu, né, que possa nos livrar desse mal. Sei que está sendo muito difícil para nossas comunidades indígenas, pela questão do colapso em si e as estruturas dos municípios e também dos estados, né, do próprio Estado brasileiro em si, não está Sim, preparado estruturalmente para combater, né, de igual para igual com essa pandemia, mas nós estamos fazendo de tudo que para nossas comunidades passar por isso, né? A gente está tendo perdas
em alguns povos já, mas a gente pede, né, aos nossos parentes que possam ficar em casa, que possam seguir à risca as recomendações das organizações, da Organização Mundial de Saúde, né? Uma coisa que é Sim. interessante é a questão Então, da galera, segurança alimentar. Pode isso. falar. Mas calma aí, parente, a gente vai tocar nesses assuntos. Bora situar o pessoal aqui de casa, né, os colegas da medicina, os demais que estão assistindo, que como o parente falou, desde o processo de colonização que a gente enfrenta inúmeras pandemias. Então, o Covid não é a primeira que a gente enfrenta, e a partir dessa pandemia e de outras que a gente existiu e resiste, e uma resistência que se dá a partir do fortalecimento das articulações dos povos, e isso é importante a gente refrisar, né? Não só dos povos, mas também da colaboração de entidades, de organizações, porque somos os povos originários desse território que a gente compartilha com vocês não indígenas. E desde o primeiro contato, como a gente costuma a estudar, né, as parasitologias e outras matérias, a gente vê que foram inúmeros processos para a sociedade não indígena. Enquanto nós indígenas, os processos são mais diferenciados, porque também tem junto aí uma questão de retomada de terra, de luta, de poder, quando a gente vê o dispute dos territórios com os não indígenas, e principalmente os grandes empreendimentos, que em algumas situações acaba levando um genocídio, uma disseminação de um povo, de uma cultura, de todo um, um grupo cultural que tem sua ancestralidade, certo, parente? Que agora são os 305, Certo. mas eram bem mais que isso. Isso. Então, Estima-se que 7 milhões de indígenas aqui e muitos povos, e inclusive aqui no Ceará, no meu estado, hoje nós estamos com 15 povos reconhecidos, né, pela nossa organização. Porém, isso na chegada dos portugueses existia aqui, sobreviviam, né, aqui nesse território, pouco mais de 42 etnias indígenas. sim. E se a gente observar, além do Covid, tem outras situações nas nossas aldeias, né? Além do HN1, sarampo, entre outras doenças, as doenças crônicas, né, não transmissíveis, como a gente vê aí os problemas de diabetes, hipertensão, que chega a dar uma dificuldade maior agora intensificada com o Covid, além de outras preocupações, né? Parente, eu queria saber de você agora, como está se dando como esse foi esse primeiro, chegou a notícia lá nas aldeias, quando vocês receberam que estava o Covid chegando, que medida vocês tomaram? Porque esperar para o governo atualmente está meio que impossível, certo? Assim, eu acho, né, que conversando com alguns parentes, as ajudas ainda não chegam nas aldeias de forma eficiente e eficaz. Bom, a nível de organização, né, da nossa APOIME, que abrange o Nordeste e parte do leste do país, no caso Minas Gerais e Espírito Santo, a gente alertou, né, que todas as aldeias indígenas, bem como também a PIB fez isso, né, alertou que da grande possibilidade da chegada dessa pandemia aqui, né, isso já no início do ano, né, inclusive estava tudo certo para acontecer o acampamento Terra Livre e aí foi adiado por conta disso, né, do primeiro caso, né. E com essa alerta, assim mesmo, algumas aldeias não tomaram tanto cuidado assim, né? A gente sabe quais as dificuldades das nossas comunidades, né? De viver em comunidade e compartilhar muitas coisas, questões de rituais, tudo isso é muito complexo de se discutir sobre isso, né? Existe uma relação de corpo, né? Assim, de corpo com as comunidades indígenas. Então, se um sente a dor, o outro também vai sentir a mesma dor, né? Então, existe essa Tem preocupação uma, comunitária, né? uma grande relação entre as famílias, os membros das famílias, né? E elas acabam se comunicando consigo, porque eu acho que agora eu estou aqui em Brasília, né? As relações da sociedade não indígena são diferentes das relações
indígena na aldeia, né? A gente tem muitos Uhum. costumes de socializar com a família e com as famílias, até que quando a gente o pessoal começou a montar os protocolos de saúde, daí eu acompanhei alguns, e a gente começava a estudar que eles não atendiam, de certa forma, as especificações indígenas, porque somos muito diversificados. E o nosso contexto social que se dá na aldeia, não tem como a gente não compartilhar o mesmo prato, a mesma comida. E é tanto que às vezes são várias famílias numa mesma casa, assim, então uma logística totalmente diferente, diferenciada, né? Mas como explicar isso para os parentes que quando chega o médico não indígena lá na aldeia, parente, e diz que tem que lavar a mão, não pode tocar isso e aquilo, tem que ficar distante. Como falar, como quebrar essa barreira de dizer que é importante cuidar da saúde, de não vir pessoas de fora para a aldeia por causa do Covid, do corona. Infelizmente nós temos que tratar desse assunto nas aldeias, né? Existe, tem que ter uma interferência, né? Infelizmente. Inclusive, só fugindo um pouco do assunto, né? As questões psicológicas e culturais e, vamos dizer assim, espirituais das aldeias indígenas têm sido um baque, né? Porque existe todo o contexto de rituais em si e isso tem transformado a vida, né, dos povos indígenas, tanto do Nordeste, Minas e Espírito Santo, como também do país inteiro, né? E trabalhar essa questão de conscientização e educação em saúde nas comunidades indígenas, existe uma complexidade, né? Como eu já falei, a questão cultural, a questão do partilhar, da visão de comunidade em si, mas a gente tem que trabalhar isso, a integração nas equipes multidisciplinares Uhum. de saúde indígena para com a aldeia, né? E a aldeia vai tem que entender, né, que é pelo bem, é Sim. pela continuidade da reprodução física, né? Bem no início, parente, quando chegou a pandemia aqui, e daí estava conversando mais com o pessoal na aldeia, e agora que intensificou, eu percebi que a gente não esperou barreiras ou medidas feitas pelo governo. Nós, enquanto indígena, enquanto sociedade indígena, enquanto grupo, a gente mesmo criou nossas barreiras sanitárias, né, dos acessos às aldeias, Uhum. fechando vários acessos. E conta como foi isso um pouquinho lá no seu povo e em outros assim que a POMI, como foi discutido isso com a POIME. Bom, a Poime em si, né, tem feito notas, tem feito orientações para as coordenações de micro, de arrumar ferramentas, na verdade, para os coordenadores, na verdade, para as lideranças, arrumar ferramentas para diminuição de passagem de não indígenas nas aldeias, né, a questão de visitas, né, que tem pesquisadores, tem inclusive turismo comunitário que vem para as aldeias, né, Uhum. para diminuição ou até mesmo essa questão da barreira em si ela acontecer, né? É interessante que e aí eu coloco bem para cá para a região metropolitana eu estou, onde eu vivo, né, onde eu nasci e me criei. Aqui é 60% da população indígena está na região metropolitana, né? O povo Tapeba, o povo Anassé, o povo Pitaguari, Genipapo Canindé, né? Enfim, esses povos, né, existe uma dificuldade pela questão da proximidade da realidade urbana que existe, né, nas grandes cidades. No caso, aqui no Povo Tapeba, né, onde eu vivo, onde eu moro, é 6 quilômetros da cidade, né? E há a parte do nosso território que já é urbano, né, que já faz parte Da da cidade, sede, né? inclusive, da cidade. E aqui, só para ter ideia, aqui em Caucaia, é a segunda maior cidade em questão populacional do estado do Ceará, né? Aí para você ver, né? Aqui no Ceará é o estado que tem tido mais casos, né, nessa relação populacional, e Fortaleza é bem aqui, perto do nosso povo.
Pois é, lá em Pancararu, gente, eu esqueci de me apresentar, desculpa, é porque eu comecei uma relação aí com o parente na empolgação, porque assim, indígena, acaba o V1, já conhece, mete o pau a falar, desembesta. E sou Pancararu, né? Pancararu de Pernambuco, e lá são 3 municípios, Tacaratu e Petrolândia de Jatobá. Tem outro fator, que são as proximidades entre os municípios, entre a cidade, e muitas vezes, dentro do território da indígena, né, da aldeia, corta algumas BRs, que é o caso que acontece em Pancararu e em vários outros territórios indígenas, que é outro perigo também, porque a gente percebe que por mais que a gente esteja lá na aldeia, às vezes, cuidando, continuando nossos hábitos diários de ir para a roça, de caçar, enfim, porque agora é bem difícil ir ao mercado, né? E a gente, em Pernambuco, está numa época de colheita, e, assim, de algumas coisas de roça, que ainda é muito uma subsistência indígena. E a gente percebe que na cidade tem um perigo, e passar para a cidade esse trânsito de uma cidade para outra através de uma BR também influencia no perigo dessa contaminação. E não só, como o parente falou, tem os parentes indígenas que também estão na cidade, vivendo lá, por causa de N questões, situações financeiras, que às vezes precisam para a cidade para daí conseguir sua subsistência, porque a gente percebe também, inclusive nesse governo, que é uma diminuição da demarcação dos territórios, uma perseguição, e aí a gente acaba tendo outras necessidades de ir para a cidade. E cidades que Uhum. são também territórios indígenas, porque toda cidade já foi aldeia. E lembrando que o sistema de saúde indígena, né, que é a CESAI, o subsistema, os casos notificados para a Covid só são da população indígena que está na aldeia, certo, parente? Aqueles que estão nas cidades não Certo. entram no subsistema de saúde indígena, o da CESAI. Como você tem relatado esse assistencialismo desses indígenas que estão na cidade, que não têm um acesso ao sistema de saúde indígena da CESAI nas aldeias, parente? É, é, existe uma complexidade, né, nessa questão da saúde indígena, né, de atender os indígenas que vivem apenas no território, né? Inclusive aqui existe Uhum. uma complexidade, inclusive até na discussão se atende ou não atende, né? Muitas lideranças apoiam que só pode ser atendido quem está dentro do território, quem está fora procure, né, as unidades básicas convencionais das cidades, enfim, as UBS, né? Mas essa relação, né, eu acho que inclusive a CESAI poderia trabalhar isso, né? Que existe a saúde indígena. E eu toco Uhum. inclusive na questão dos indígenas que são lá como que é, da Venezuela, que estão vindo para as áreas urbanas do nosso país, né? Inclusive teve alguns casos de Covid-19 desses parentes que estão lá na Paraíba ou em outros locais, né? Que não estão sendo atendidos, né? Sim, A CESAI em si não tem procurado, não tem tido assim uma uma relação, preocupação, né? exatamente, uma preocupação com esses parentes que estão, né, nas áreas urbanas. Assim, Uhum. a gente sabe a questão do recurso financeiro da CESAR, inclusive tem diminuído bastante, mas nós, como você bem colocou, né, nós precisamos de um olhar diferenciado sim, né? Pelas as questões históricas, né, que a gente passa, né? A questão biológica, a questão cultural, né? Inclusive muitos projetos, né, quando esse novo governo assumiu, né, muitos projetos com essa relação, né, de integração, né, da medicina tradicional indígena com a medicina ocidental, isso a gente já não existe mais aqui, né? Tem tido um ataque com esse tipo de política de integração nas nossas comunidades. Então, isso Uhum. existe uma complexidade nisso. Eu acho que o governo em si deve, né? Acho que deve, a gente sabe a dificuldade, mas deve sim ter esse olhar diferenciado para as populações indígenas que também vivem nas áreas urbanas. Sim, é tanto que, como a gente costuma dizer, o território indígena ele não se delimita a um espaço geográfico igual a um município.
as fronteiras de determinado município, onde termina um, encerra outro. O território indígena, ele vai além do que a gente chama de um ser espiritual, né? Porque a gente entende que o território é a gente e a gente é esse território. Então, ele não vai no limite de uma cidade ou de um estado ou até mesmo de um país, né? Como a gente sabe que o meu, por exemplo, Pancararu, é um território que está entre 3 municípios, né? Então, tem outros territórios que pegam mais de um estado, pegam Espírito Santo, São Paulo, o sul do país. Tem os parentes lá do norte que estão no Brasil, e fronteira com a Venezuela, e assim vai essas relações territoriais, né? Que a gente vê que não respeita esse limite ocidentalizado, porque ser indígena é de uma compreensão que envolve um sentimento espiritual e pertencimento, né? A terra que a gente pertence. E pensando nessas relações, parente, entre a cidade e os fluxos da aldeia e indo e vindo, né? Você tem notado alguma diferença entre a notificação feita pela CESAR e a notificação feita por nós mesmos indígenas? Porque a gente tem uma notificação própria, né, em relação dos casos de Covid, entre outras doenças, que não chega na CESAR. Nitidamente. Nitidamente, né? Inclusive, é uma discussão que a gente colocou ontem na nossa live da Poime. A gente pede para quem puder seguir lá a Poime no Facebook, no Instagram. A gente está também fazendo várias lives com lideranças indígenas de todo o Brasil. A gente com certeza percebe, né? E isso, ontem mesmo a gente teve a notícia de 8 parentes indígenas que estão aqui do Povo Tapeba, né? No Ceará, aqui em Caucaia, que estão com Covid-19. Porém, os dados da CESAR em si, né, que estão de ontem, no caso do boletim epidemiológico de ontem, só contam Uhum. com 7 casos, né? E existe, eu não sei o que está acontecendo nessa questão, se as pessoas estão utilizando de má fé sobre as questões de informação em si, mas a gente está esperando sim um surto, né, em algumas comunidades, infelizmente eu tenho que colocar isso, né, por toda a razão que eu falei anteriormente, né, aquelas questões culturais em si do nosso povo. Então a gente está Sim. esperando isso, né? Mas a gente está trabalhando também no enfrentamento desse Covid, né? Pedindo para as pessoas ficarem em casa e também fazendo com que, né, elas tenham a dignidade também de poder ficar em casa e não passar fome, né? De todas as formas, mas também existe essa questão, né? A gente tem aqui mais de 1.500 famílias. O Povo Tapeba, para quem não conhece, né? Pelo dado de ser, nós somos 15 mil indígenas aqui em Caucaia. Existe uma complexidade também na questão da vulnerabilidade dessas pessoas, né? São pessoas que vivem da renda de coleta de crustáceos, extrativismo da carnaúba, a venda de artesanato e fruta nas cidades. Então, Sim. existe aí uma demanda muito grande, né, de assistência para a segurança alimentar, tanto do povo Tapeba. Eu também sei que em outros povos existe essa. Cortou um pouco o final do áudio. Oi, parente. Tá sucesso aí o áudio? Tinha cortado um pouco. Como no Povo Tapeba e em vários outros, agora a gente tem uma extrema dificuldade que é a questão do alimento, questão de água, além dos cuidados de saúde, né? Muitos de nós fazem sua produção, né, de subsistência nas aldeias para consumo próprio e parte é vendida nas feiras municipais, nas cidades. Lá em Pancararu a gente tem esses municípios, né, e acaba tendo essas feiras. Muita gente, muitos parentes, principalmente as mulheres que fazem beiju, a época do zimbu, das frutas, são todas vendidas na cidade. Porém, agora as feiras são todas suspensas. O que a gente lucrava de uma certa forma para comprar coisas na cidade, outros alimentos que a gente não consegue produzir na aldeia, enfim, outras coisas para a nossa utilização própria, né, acaba que foi limitada, porque com a suspensão das feiras, um recurso que viria, né, para
para complementar como eu vou dizer, o financeiro da família, né, para manter o mês ou o ano deixa de existir. Como foi visto isso no seu povo parente, assim, nessa relação com os indígenas e a cidade, essa venda, nessa troca de comércio de crustáceos e frutos do mar, coisas do tipo? Bom, como eu falei, a gente está pedindo, está orientando que as pessoas possam realmente estar em casa, né? Pelas questões, né, da realidade de algumas comunidades, né, que vivem à beira das cidades, né? Como tem realidade uma das nossas comunidades, ou algumas, que já estão, Uhum. né, nessa situação de áreas urbanas, então a gente está realmente pedindo para que as pessoas fiquem em casa, né? E aí, com essa questão da segurança alimentar, né, a gente tem que garantir isso, né, para essas pessoas, né, que não têm uma renda fixa ou que têm um trabalho fixo em si, e trabalha muito autônomo, né, na venda desses produtos da, no- assim, dos rios, da mata em si. E a gente tem feito, né, para garantir, né, que essas pessoas possam ter o mínimo de segurança alimentar, a gente está fazendo essa articulação com parceiros externos, né? A gente está com algumas campanhas locais aqui no estado, né? Alguns povos estão fazendo campanhas e a Federação dos Povos Indígenas do Ceará está fazendo também uma campanha para arrecadação de recursos, como também a Apoim está fazendo essa campanha. E outras organizações da sociedade civil também está fazendo uma das campanhas também aí, arrecadação de dinheiro, de recursos, e também nos ajuda bastante aqui no Povo Tapebe e Uhum. outros povos. A gente tem feito também articulações com o próprio governo do estado, né? Que inclusive teve algumas medidas aí do auxílio para os estudantes das escolas indígenas, com alguns deputados estaduais, com os vereadores indígenas e também vereadores não indígenas de cidades que possuem aldeias indígenas, né? E existe essa articulação com esses parceiros, né? Mas, como eu falei, existe essa complexidade, né, de demanda, né? Talvez em torno de 1.000 famílias aqui na região metropolitana ou ultrapasse isso, né? Dessa questão da segurança alimentar. A Poime criou uma vaquinha, certo, parente? Para daí conseguir arrecadações Isso. de alimentação, né? Alguém postou aqui nos comentários. E pensando sobre estudantes da medicina, né, e a saúde dos povos indígenas, parente, como um profissional da saúde pode descolonizar seu olhar e conduta diante, quando a gente vai falar de saúde indígena, nos povos indígenas, nas aldeias, de um médico que chega, um estudante não indígena que chega na aldeia, como descolonizar esse olhar de, um, de uma visão só acadêmica e voltada para o indígena. Aqui a gente tem trabalhado bastante isso, né? Eu sou profissional de saúde, né? Sou agente de combate às endemias e quando fez um ano ontem que eu entrei na saúde indígena como um agente de combate a endemias, eu percebi assim um olhar diferenciado dos profissionais. Eu não sei a realidade das equipes em outras aldeias indígenas por outros estados, inclusive da Poema ou assim nacionalmente, não sei. Mas aqui no meu povo a gente percebe, né, por alguns profissionais um olhar diferenciado para a medicina tradicional do nosso povo em si, né? Inclusive a gente tem sentado muitas vezes, né, nas segunda-feiras do mês aqui para debater a questão da tradicionalidade das medicações. A gente tenta muitas vezes trazer nossa tuxaua, nossa pajé para fazer esse momento de interação e também dar essa importância para nossa medicina que é ancestral, que é espiritual e ela funciona assim, né? Diferentemente de alguns profissionais que preferem, né, preferem fazer uma prescrição do remédio, né, de algum laboratório, né? Mas muitas vezes a gente vê aqui
né? Situações que os profissionais acreditam e prescrevem aqui um Aham, chá, não sei, dependendo da enfermidade, um chá aqui das nossas matas aqui tem, em nossas matas, em outras aldeias tem, e é para ser utilizado realmente. certo. É, parente, é, o que que você acha dessa interação da medicina tradicional indígena com a não indígena? E você acha que tem, tem tido uma boa aceitação? O que que você vai dizer para esses estudantes da medicina que estão aí te assistindo, que vão ser médicos, que vão, muitos deles atender as nossas aldeias, nossas crianças e nossos idosos? O que você fala para essa galerinha aí que está assistindo Eu a vou gente? contar, eu vou contar até um episódio que aconteceu comigo quando a minha filha estava com. Eu tenho uma filhinha de 2 anos. Quando ela estava com 1 aninho de idade, eu levei ela. Na verdade, eu queria levar ela para minha mãe, que a minha mãe é raizeira, mesinheira, faz muito chá, ela reza também. E aí eu queria levar minha filha para ela rezar, para ela passar também um remédio, né, para minha Uhum. filha. A minha esposa, né, a quem eu convivo há mais de 2 anos, ela ela é cariúa, né? Ela não é indígena, vive fora. Como é o E nome? ela, Repete, não, ela é o quê? cariúa, não é Cariú. Então indígena. os que estão assistindo a gente é Cariú. É cariúa. Mas são Cariú, E Cariú amigos, né? como é? Eles são amigos, né? Tá, falhou aqui o áudio aqui. São Cariúas amigos, que tem uns maus, né? Mas esses são Exatamente. amigos. E assim, voltando para o assunto, ela não estava acreditando muito nessa questão do chá em si, né, que a minha mãe poderia fazer. Aí eu, tranquilo, a gente pode levar ela pro médico. É interessante que quando a gente chegou lá no médico, né, em Fortaleza, pertinho aqui de Calcaia, lá o médico receitou o quê, né? A minha filha tava tossindo, tava com coriza, né, e tal. E aí ele receitou nada mais, nada menos que um chá de alfavaca, né? Receitou mais algumas ervas. Aí eu fiquei olhando pra ela, tá vendo? A minha mãe, né? Ia ser a mesma coisa, ter levado pra minha mãe ia ser melhor ainda, né? Então ela ficou olhando realmente, tá certo. Então existe essa importância por alguns profissionais de saúde, e inclusive, né, tem pessoas aqui acompanhando a gente que vão ser futuros ou já são profissionais de saúde, né? A gente pede que realmente acreditem na medicina tradicional, na medicina mais que milenar dos nossos povos originários, né? Que realmente funciona isso. E na minha reza também funciona bastante aqui nas nossas comunidades. Sim, daí a gente volta àquela questão do território, né? Que a gente é o território e ele é a gente. Então, se o território sofre, a gente, enquanto indígena, também sofre. E é sempre que eu costumo dizer quando eu vou nos eventos da DENEM, né, nas falas, que se a gente faz tal medicina tradicional é porque ela vem dado certo há muito tempo. Porque na ausência de médicos, de profissionais de saúde, de um assistencialismo do governo, só a gente que pode enfrentar e ver mecanismos para enfrentar essas barreiras de doença que chegam, de epidemias, de dificuldades de uma segurança alimentar, entre outras coisas. Então, juntar essas duas medicinas forma um compromisso que a gente, enquanto futuro médico daqui a alguns anos e novos que vão vir, com a sociedade, com a humanidade, que somos seres também capazes e de conhecedores de uma ciência que ainda não conhecida por muito, mas que ela é valorosa, que ela é riquíssima e tem seu valor igual a todas as outras. Muitas vezes ela não está nos anais, nas grandes revistas que daí publica suas descobertas científicas, mas ela é de profunda importância nas nossas aldeias, quando a gente fala principalmente de práticas de parto, práticas de cura, quando o médico, enfermeira, parteira não chega, são os nossos de casa que cuidam. E daí a gente volta para esse ensinamento, né, que a gente é uma cultura viva, que a gente é uma ciência viva. Parente, voltando a essa questão
desse sentimento, né, de pertencer e daí das nossas medicinas tradicionais. No primeiro momento, vocês chegaram a, enquanto liderança, organização, enquanto povo, discutir alguns possíveis medicamentos, possíveis coisas para vocês mesmos se fortalecer enquanto indígena, porque também, como você falou, tem um sentimento aí, né? Tem uma saúde mental envolvida nesse processo, porque muitas vezes a gente não pode praticar determinados rituais ou determinados encontros, porque juntou a corona, né? E daí o nosso dia a dia nas aldeias passa a ser diferenciado. Como é que vocês estão vendo isso? Lidando com isso em si. Falhou só o finalzinho, dá pra repetir aí? Oi? Falhou só o finalzinho, repete a pergunta, por favor. Como está se dando essa questão da saúde mental, se a população, os rezadores, chegou a alguma coisa em contato, a propor alguma situação de remédio para controlar? Eu creio que tem uma ansiedade também e uma preocupação de nós indígenas. Bom, né, existiu, na verdade existe essa interferência realmente no estilo de vida, não sei se essa é a terminologia certa, mas no modo de vida, né, a partir da chegada dessa doença agora, né? Inclusive, a gente tem lutado bastante, né, para essas questões também da psicologia em si e também da questão espiritual, né? Se a gente for fazer uma análise mais profunda Sim, de mortes por suicídio, questão de depressão, né? A maior parte são jovens e se a gente for a mais fundo, são indígenas, né? Então existe alguma relação, né? Para além, inclusive, né? Para além dessa questão da chegada, né, do Covid-19, existe também a questão das políticas que não estão sendo respeitadas, né? E isso constitucionalíssima, na Constituição em si, né? No caso, o próprio artigo 231 da Constituição, né, que garante a questão da nossa demarcação em si, né, que inclusive, se a gente for colocar aqui para o estado do Ceará, é o estado mais atrasado no que se diz respeito em demarcação de terra, e isso impacta na questão espiritual também da nossa juventude, né? A questão também da própria violência em si, né, com a juventude, isso tem crescido bastante, entre outras coisas que vêm acontecendo nos nossos territórios, por questões para além dessa questão do Covid, mas também, por outro lado, as políticas que não estão sendo, né, pela Constituição, sendo garantidos nas sim. nossas bases, nos nossos territórios. Só para atualizar a galera, né? Hoje, mais cedo, eu estava olhando, né, as notificações, né, porque nós, enquanto indígenas, né, tanto a PIB, a POIME, entre outras, a gente criou um site, né, que é o quarentenaindígena.info, onde lá está todos os casos que até então nós, enquanto indígena, temos notificado, né, que é uma notificação diferente da CESAI, né. A gente lá encontra alguns dados, né, do quantos óbitos, né, hoje eu estava olhando à tarde, estava 38 óbitos, 170 casos confirmados, né, isso abrangindo 29 povos para o Covid, né. Aí quando você vai fazer um comparativo com os dados da CESAI, é diferente. Então, queria perguntar aí ao parente, né, que nossos colegas estão aqui assistindo, nossos colegas que vão ser médicos no futuro, que são dados bem diferentes, né, quando a gente vai fazer essa análise. Como esse estudante da medicina, entre os profissionais, ele pode auxiliar os povos indígenas nessa situação toda de Covid e entre outras situações, como você falou, de violência, de falta de saúde, de insumos, nesse olhar de atenção ao atendimento quando o médico não indígena, ou o enfermeiro, ou qualquer outro profissional da saúde chega na aldeia para atender a gente. Nessa questão dos dados, está muito complicado a gente
trabalha isso, né? Inclusive os DCs, os 34 DCs que acompanham a saúde indígena nacional, né? Tem feito as medidas de prevenção, no caso, os planos de contingenciamento, né? E os planos de ação nos polos base. E muitas vezes o próprio plano de contingenciamento não tem funcionado com isso. Inclusive, eu anotei uma coisinha aqui, que é a questão da proteção individual dos profissionais de saúde indígena, né? Que mesmo isso estando lá no plano de contingenciamento, mas não está sendo cumprido e se não está sendo garantido, né? Infelizmente, algumas Uhum. classes, no caso, médicos, enfermeiros e alguns técnicos estão realmente utilizando parte dos EPI, porém, outras classes como agente de saneamento, né, agente indígena de saúde, motoristas de urgência e emergência, ou quem pilota barco também tem na CESAI, quem vive aí no São Francisco, né? Então, Aham. muitas vezes não utiliza porque não se Porque tem uma falta garantia em si da investimento, própria né? CESAI. Falta Exatamente. investimento do governo na Inclu, saúde indígena. inclu, inclusive, a gente conversando aqui com o coordenador do nosso DCEI, né, conversando com a assessoria dele falou que não existia recurso para compra, né, das máscaras N95, né, que é a mais ideal para isso, para esse aspecto de Covid-19. E o que eles estão utilizando aqui nas comunidades é a máscara cirúrgica, né, que não se tem, né, uma certa eficiência em si. A utilidade dela é por 2 horas, né? A gente sabe disso, né? Os profissionais que estão aqui sabem disso. É, Porém, até e, essas máscaras, né? Esse tipo aham, de EPI está é, insuficiente aqui no estado. Então, a gente está meio que num pois é. colapso, né? Quem está na linha de frente está no colapso nessa questão do combate. Aham. Logo assim do governo, né, nesse atual governo, a CESAI estava para ser encerrada, né? Não ia ter mais um sistema de saúde indígena, né, específico. E daí nós, enquanto indígenas, tivemos que lutar para a permanência da CESAI, certo? E agora vem de novo essa Covid e a gente vê que todas as formas, não só do SUS, mas da CESAI, como de outras organizações, principalmente voltadas para a saúde, não há um financiamento. Então, dificulta mais manter a saúde indígena, como também a promoção. É, eu sempre falo nos nossos encontros da DENEM que as nossas conversas, nossos debates são muito de uma conversa, né, de interação, para não ficar só eu falando ou só o parente falando. Então, gente, se vocês tiverem perguntas, pode mandar que o parente e eu, a gente vai tentar responder naquilo que a gente conhece, né, porque todo momento a gente está conhecendo coisas novas, e é isso. Aí tem uma pergunta aqui, parente, que é como os estudantes indígenas podem ajudar, os estudantes da medicina podem ajudar os povos indígenas nessa situação. Como eles podem contribuir além da vaquinha? A vaquinha da De várias Poema. maneiras, inclusive de várias maneiras, a gente tem percebido aí, né, a juventude adentrando nas universidades. A gente tem uma dificuldade bastante na questão também dessa promoção da informação, né? Como você havia falado, né? Que existe um site, né? Que vocês têm esse site e os dados epidemiológicos são diferenciados dos dados do próprio DCEI ou da própria CESAI. Eu acho que nessa questão da informação em si, né, ajudaria bastante, né, para além das campanhas em si, e também, eu não sei, de alguma forma, nessas redes de apoio, né, enfim, mas nessa questão realmente, né, nessa levantamento de dados, né, que a gente precisa bastante, e tem algumas organizações que estão trabalhando bastante nisso, né. Aos que quiserem se voluntariar, não sei se isso é possível, né? Ir para a linha de frente, né? Pelas questões dos protocolos das organizações. Mas nessa questão científico, né, de levantamento de dados, eu acho que é muito interessante isso, né? Para mostrar realmente o que está acontecendo nas nossas bases.
Pois é, galera. Então vocês estão aqui assistindo a live, né, vendo? É importante a gente colocar essa informação que a saúde indígena, ela precisa ser levada a sério, ela precisa ter uma parceria, precisa, além das demais, ela precisa de uma ajuda, de um suporte. E quando a gente fala dos povos indígenas, né, geralmente somos os mais vulneráveis, porque depois de tudo que já aconteceu na cidade, quando se fala de doença, quando chega nos indígenas, a saúde, ela já chega bem, bem tardiamente. É importante a gente entender esse respeito, né? Como o parente falou, né? Do chá que ele ia levar na avó, na mãe, a recém-nascida, e a esposa dizendo não, porque o médico é o melhor. Mas é importante a gente entender essas relações de cuidado e saúde que se dá nas aldeias, como são feitas as práticas de saúde, porque nós da medicina passamos 6 anos estudando, mas alguns anos na residência, e a gente acha que às vezes a gente sabe de tudo, passou aquele processo todo de aprendizagem e às vezes a gente não leva em consideração o conhecimento tradicional indígena. Então, acho que a primeira forma de contribuir é participando das lives, é tentando compreender esse nosso universo indígena, né, com respeito, com empatia, tentar se atualizar mais. A Poime e a PIB, entre outros, estão fazendo lives bastante interessantes sobre o cotidiano nas aldeias diante dessa pandemia, né, as práticas de cuidado. Teve algumas lives sobre cultural, né, que a gente viu alguns parentes, artistas indígenas, né, que cantando, entre outras coisas. Outra coisa, parente, Inclusive, pode eu falar. só, só te interrompendo um pouco, né? Nessa questão que você falou em relação a as crenças ou não crenças na saúde indígena ou na medicina ocidental em si, né? Acho que não é só no curso de medicina em si, né, que existe esse paradigma, essa complexidade de pensamento, né? Mas também outros cursos, eu sou engenheiro ambiental, né, e sempre combati algumas questões, principalmente nas questões por que a gente quer tanta terra, né? Existe esse Por que, preconceito, na parente? O verdade índio quer existe esse tanta racismo. terra? Na verdade, não é que é índio que é tanta terra, né? Existe um processo por trás disso tudo, na questão cultural, a questão espiritual com o próprio território em si, né? A sociedade caril, a sociedade não indígena, tem a visão da terra em si como algo comercial, né? Já, talvez, isso boa parte, não vou julgar como a maior, Uhum. todos, né? Mas boa parte existe esse julgamento de que o território é mais algo comercial. E nós temos o território como algo espiritual. Inclusive, para nós indígenas, o território é tão sagrado que existe uma vida ancestral, existe uma vida espiritual nas árvores, nos animais, nos rios, nos lagos. Então, existe esse respeito. Na verdade, a sociedade brasileira em si, como a sociedade mundial, né, tem essa separação de pessoa e meio ambiente, seres humanos e meio ambiente. Na verdade, nós somos uma coisa só, né? Existe um ciclo, existe uma relação e essa relação precisa ser respeitada, né? Então é só isso. Na verdade, é um racismo, né, que se estabeleceu no processo de colonização, nos processos de intervenção militar, no caso nas ditaduras militares que aconteceu no Brasil, e isso precisa ser quebrado, né? Inclusive para colocar que a história em si dos povos indígenas foram escritas por mãos cariocas, mãos não indígenas. E a sociedade precisa conhecer a história, né, da boca dos povos indígenas, dos mais velhos, troncos velhos, nas histórias que estão mais do que nunca vivas nas nossas comunidades. Então, galera que está assistindo a gente, segue aí, apoiem no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais, porque lá vocês vão encontrar uma história contada por nós próprios indígenas, não uma história contada por branco. Nós fazemos a história, né? Parente, voltando o assunto, né, dessa relação de indígena e não indígena, e você acha importante estudantes indígenas na medicina, indígenas fazendo medicina?
como medicina, como qualquer outro curso, né? O direito, o acesso à universidade, ela tem que acontecer, né? A gente sabe a dificuldade, né? Inclusive, na disciplina, na faculdade, na disciplina de sociologia rural, né? No caso é a minha faculdade de engenharia agrícola e ambiental, se discutia muito a questão de cotas também, né? E o acesso do indígena também nas universidades. A gente sabe a dificuldade da educação escolar indígena, como a dificuldade do ensino público em si, né? E por que não o indígena está na universidade? Né? Será que o indígena, como um colega que estudava comigo, falava assim, mais brincando, mas às vezes a gente fica sentido, sabe? É dizer assim, olha, Aham. para mim vocês podem ter a terra de vocês demarcada, desde que vocês fiquem lá na de vocês, lá dançando um ritualzinho de vocês, comendo macaxeira, é isso. Mas aí sabe que é brincadeira, mas a gente ficava sentindo porque existe uma ferida ainda incurável, né? Do Estado brasileiro em si, vindo dos colonizadores em si, que jamais irá, eu acho que jamais será curada, né? Essa questão tanto, né, desse processo de derramamento de sangue, do processo de pandemias que aconteceram aqui, enfim, né, são processos que dói ainda na Aham. nossa carne, né? Então é importante. O recado para vocês. Vocês viram, gente, aí, colegas, o recado do parente Casimiro? É importante quando os indígenas chegam nas universidades, qualquer outro lugar, o respeito, né? Uma acolhida de vocês. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na UNB, as primeiras perguntas: você é indígena? Vocês andam nu na aldeia? Você fala outra língua? Uma das primeiras perguntas. Aí eu, oi, tudo bem? Meu nome é Sandra, sou do povo Pacararu. E a gente naturalmente vai falar para vocês, mas tem um racismo, um preconceito, como também tem de muitos outros que chegam nas nossas aldeias. E é importante a gente falar da sala de aula, né, enquanto indígena que vai para a universidade, que vai fazer medicina, que vai fazer engenharia, que vai fazer direito. Dessa acolhida dos não indígenas, né, nas universidades, que é importante, porque também é uma forma de genocídio, também é uma forma de racismo, quando a gente acaba sofrendo um certo preconceito, né? E a formação dos indígenas nessas áreas é importante porque a gente entendeu agora, não de agora, né? Porque a gente falava, a, o diálogo indígena foi sempre muito de uma oralidade, mas com a República e a colonização, entre outras coisas, a gente percebe que é necessário que seja muito documentado, né? Que tenha uma documentação. E daí é importante a gente entender para também estar igual com vocês, porque a gente é gente igual a vocês, não indígena, a gente tem uma cultura diferenciada, mas a gente é igualzinho, tem a mesma fisiologia de vocês, exceto algumas questões de imunologia, que é diferente, mas no mais é igual. A gente está, acho que quase aqui no tempo de finalizar a nossa live. Então, galera que está assistindo, manda a bala aí, pode. Essa bala de perguntas, tá? Para a gente enriquecer o conhecimento. Então, pode fazer perguntas. E que a gente já está para o finalzinho. Eu acho que ninguém não quis fazer perguntas. Gente, eu trouxe um convidado bem, ó, da aldeia, bem de dentro mesmo. Então a gente tem muito a agradecer a você, parente Casimiro, pelo apoio aqui em participar, falar um pouco como está se dando a saúde, né, nesses desafios da saúde indígena, como está sendo nas aldeias. Principalmente que a gente vê que tem uma luta constante pelo território, né? A gente está num processo de isolamento, mas ainda continua tendo invasão de território, né? Dos garimpeiros, de madeireiro, alguns grandes processos ainda estão sendo corridos aí nas câmaras, né? Quando a gente vê meio assim escondidos nesse momento de Covid, saiu essa semana, né, alguns ofícios assim, sobre as demarcações de terra que estão todas suspensas, que é uma coisa que preocupa bastante a gente, porque estamos nos preocupando com o corona, né, nessa pandemia, mas a gente sofre muitos outros ataques políticos
de questões de direito, certo, parente? Certo. Acho que tem uma pergunta aí de uma colega aí. Como que a gente fez para não deixar a CESAI fechar, no caso, né? Pode Eu acho, eu responder com vou até você. responder. Na verdade, a gente está nesse processo ainda, né? A gente sabia que ia passar por isso quando o Jair Messias Bolsonaro, que não queria falar nem o nome dele, quando Ah, ele eu foi também lutei eleito, para né? A fugir gente dele. sabia que ia acontecer isso, né? Existe uma certa perseguição, tanto na CESAR, na saúde indígena em si, a gente vê isso, né? Eu queria colocar até para vocês que ano passado o recurso da CESAR em si foram, se eu não me engano, 800 milhões de reais e isso diminuiu, né? A gente, para quem conhece a complexidade, né, da saúde indígena nos 34 de 6, né, no Distrito Sanitário Especial Indígena, na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, na Caatinga, né, sabe essa complexidade, sabe, né, a dificuldade logística, a contratação de profissional, e isso tem afetado bastante, né? Existe uma tentativa, sim, de municipalizar ou estadualizar a saúde indígena, mas com muita pressão internacional, com muita pressão indígena nesse governo, né? Outros fatores que não deixaram, né, a CESAI se vamos dizer assim, ficar em momentos de turbulência, né? Sim, claro, nós estamos em turbulência, mas nós estamos conseguindo vencer pouco a pouco isso, né? Claro que não estamos garantidos 100% isso, que a gente sabe que não estamos, né, com esse governo, mas a gente vai estar na luta, né, como a gente costuma dizer, né? A gente passou por isso tudo por uma resistência, eu coloco não um sofrimento em si, mas coloco a resistência dos nossos ancestrais, a nossa resistência nos dias de hoje, né, para que a gente pudesse construir essas políticas e não é 4 anos que a gente vai, né, não vai retroceder. Então a gente vai estar na luta, sim, para garantir essas políticas e para continuar construindo políticas dessa integração da nossa sociedade indígena, da medicina indígena, da demarcação de terras, do acesso dos indígenas na universidade, da contratação de profissionais indígenas na saúde indígena, da segurança alimentar, enfim, entre outras políticas que a gente precisa lutar por isso. E a gente precisa da juventude indígena, precisa dos indígenas